Oi, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo do quadro Um Livro, Duas Opiniões, onde nós pegamos um livro e discutimos sobre ele. Sim. Geralmente são livros que geram realmente são livros polêmicos, assim, importantes, né? E o livro da vez é Sage, publicado recentemente pela plataforma 21 e escrito pela Courtney Summers. Esse livro aqui é um thriller e, como a gente disse, ele vai trazer vários assuntos polêmicos e super interessantes que merecem ser discutidos. Acredito que a melhor maneira de ler Sage seria, na verdade, escutando o audiobook, porque essa história aqui é como se fosse um episódio em um podcast de investigação sobre garotas que desaparecem ou que morrem ou que, sabe, acontece alguma coisa com elas e o caso fica não concluído, sabe? Na verdade não é um episódio, né? São vários episódios, então é tipo uma minissérie. Sobre o caso da Sage. Por isso que, de repente, ouvindo o audiolivro seria mais interessante. Mas nem eu e nem Nicole fizemos isso. Nós lemos. Então no início talvez fique um pouco confuso, porque daí tem o narrador, aí tem os outros personagens, depois já muda o personagem. Então, tipo, talvez fique um pouquinho confuso, mas você dá aí uma chance e a leitura flui bem fácil. Pra entender, ele vai alternando entre os capítulos um pouquinho do podcast e um pouquinho do ponto de vista da personagem. Então isso pode causar alguma confusão aí. E só pra lembrar, a gente não tem audiobook em português desse livro aqui, seria em inglês mesmo, mas já ouvi falar que é maravilhoso. Então, se você tiver curiosidade aí, vale a pena dar uma conferida. Em Sage, nós vamos conhecer a história de duas irmãs que vivem numa cidadezinha bem pequenininha, pacata, estranha, chamada Cold Creek. Elas tiveram uma infância muito difícil porque a mãe delas era viciada em drogas, em álcool. Então elas sempre tiveram que se virar, sabe? Principalmente a Sage, porque a Sage é 6 anos mais velha que a Matt. Então a Sage sempre teve ali que cuidar da casa, cuidar da Matt. Então ela se sente muito responsável e ela ama aquela irmã mais do que tudo. Uma coisa legal sobre a Sage que eu acho que vale a pena mencionar, não legal, mas é que vale a pena mencionar, é importante. É que ela tem gagueira. Então as pessoas não levam ela muito a sério, ela é muito excluída por causa disso, sabe? Ela se sente muito retraída, né? Ela não deixa transparecer os sentimentos dela, ela não conversa muito com as outras pessoas. Já a Matt já é mais diferente, assim, a Matt já é mais solta, mais tranquila. E o relacionamento delas com a mãe é diferente. A Sage tem um relacionamento muito tenso, ela fica muito chateada porque a mãe não cuida delas, que a mãe é viciada. Já a Matt é a menina dos olhos. Põe a mãe num pedestal, assim, por mais que a mãe faça o que faz, ela ama aquela mãe, até porque a mãe realmente dá mais atenção pra mais nova do que pra Sage. Quando a Sage tinha 16 anos e a Matt tinha 10, a mãe delas resolveu sumir, dar o vazar. Então, foi ali que realmente a Sage teve que se tornar a provedora da casa, teve que cuidar da irmã dela, teve que mudar a vida dela pra realmente, né? Poder viver, né? E poder proporcionar a melhor vida pra irmã dela, que esse sempre foi o grande objetivo da vida dela, cuidar da irmã dela e fazer que a vida dela seja perfeita. Mesmo aos trancos e barrancos, né? Porque a vida delas não é nada perto do perfeito, nem nunca foi. Elas moram em um trailer bem apertadinho, sabe? Como eu disse, a cidade é bem pacata, é bem estranha, sabe? Então é tudo muito simples e elas passam realmente necessidades, sabe? Elas até têm uma avó postiça, vamos assim dizer, né? Que ainda ajuda elas. Mas, de qualquer forma, elas sempre viveram com bastante dificuldade. Principalmente depois que a mãe foi embora. E quando a Matt tinha 13 anos, Cold Creek é assombrado por um terrível assassinato da Matt. Ela aparece morta. A Sage perde o chão, não sabe o que fazer. E principalmente porque ela se via muito, além de amar muito a irmã, ela também se sentia responsável por ela, Com certeza, completamente. Ela se sente responsável pela morte da irmã, sabe? O que eu tava fazendo que não vi isso acontecendo. Como é que eu posso ter deixado isso? Como é que eu não salvei a minha irmã, né? E logo depois, a Sage também some. Que ela tá obstinada a fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. E aí a avó postiça que a gente falou, chama o cara... O detetive, isso, que ele acaba se tornando detetive, né, do podcast. E aí que a gente vai acompanhar ele investigando essa história, procurando a Sage pra saber, né, o que de fato aconteceu, o que ela tá fazendo. A Sage já tá desaparecida aí 5, 6 meses, né, que a Sage desapareceu quando a avó foi procurar esse detetive. E aí ele vai contando, então, no podcast toda essa história, toda a investigação. Que ele encontra, todas as pistas que eles têm. E paralelamente a isso, a gente vai vendo o que realmente aconteceu pela visão da Sage. E é durante essa investigação que o livro fica interessante e vê o que realmente aconteceu com a Sage, porque a gente simpatiza muito com ela, né?
ela é uma pessoa que a gente, fica com pena, fica querendo cuidar, sabe? Que ela teve uma infância muito difícil, uma vida muito difícil. Então é muito fácil simpatizar com ela. E aí as dificuldades que ela vai enfrentando, as pessoas que ela vai encontrando durante o livro, tem cenas, assim, que são... tensas. que cortam os nossos corações, né? Porque tem um drama muito forte, tem um assunto muito importante, que é, vamos dizer, o cerne do livro, né? Esse assunto. E que a autora faz isso muito bem. É um assunto delicado e ela trata, né? Com muita sutileza, assim, com muito cuidado, porque querendo ou não, também é um livro para jovens, né? Para adolescentes. Então é tudo tratado com muito cuidado, sabe? A gente não vai falar qual o ponto desse livro, porque não vamos dar spoiler pra vocês, mas é um assunto realmente muito importante. E que é interessante a autora fazer todo esse livro pra tratar sobre isso pra um público jovem, né? Eu nunca tinha lido um livro, tipo, pro público que se tratando desse assunto, sabe? Então, foi, tipo assim, eu achei bem inovador e ao mesmo tempo ela fez com cuidado, porque ela podia ter pesado a mão muito fácil aqui, né, com o assunto desse livro, e ela não pesou. Então é um ponto muito positivo do livro, por isso que vale tanto a leitura, por isso que a gente tá trazendo pra vocês. Algumas coisas desagradaram a gente, na verdade não foi algumas, mas foi mais pro final mesmo, que desagradou aqui nós duas. De uma forma diferente, mas desagradou, né, então... Assim, nem tanto, mas eu... Entendeu? Podia ter, né? Podia ser melhorzinho. Podia ser diferente, mas porque a gente tava... Que a gente ficou tão empolgada com a história e se envolveu tanto com a menina. E com o assunto, né? Porque envolve o assunto e daí o assunto. E aí no final deu uma escorregadinha, assim. Mas nada que vá te decepcionar muito, enfim, nada que vá... O livro é muito bom. Nada que vai, fazer com que a leitura dele seja uma leitura ruim. Exatamente. Não, pelo contrário, tá? Um dos pontos que eu mais gostei desse livro é que a Sade é uma pessoa que passa por muitas dificuldades, né? A gente sabe a infância dela, a gente vai lendo o livro, a infância dela foi muito difícil, ela sempre sofreu muito bullying por causa da gagueira, ela não tem jeito de se comunicar com as pessoas, ela tem muita dificuldade, mas ela é uma pessoa muito forte. Sim. Ela é muito forte. Ela não mede as coisas pra tentar achar a irmã, pra tentar achar não, né? Tentar ver o que aconteceu com ela. Ela vai mesmo, enfrenta quem ela tiver que enfrentar, né? Ela é muito determinada. Ela é extremamente determinada. E eu acho isso muito interessante porque parece que não condiz, mas condiz, sabe? Ela tem uma força por aquela irmã move ela de um jeito. E ela até, isso que tu falou que não parece, mas ela mesmo fala muito isso, né? Que as pessoas veem ela, tipo, como uma bobinha. E ela sempre fala, mas eu sou perigosa, eu posso ser perigosa, né? Ai, maravilhosa. E aí, realmente, então... Ela é séria, é uma personagem, assim, muito amável. E cheia de falhas também. E de traumas, então é muito fácil você se apegar a ela. Por isso que a gente queria um final um pouquinho mais mas tudo bem, né? Acontece. É muito difícil de falar sobre esse livro porque a gente vai entrar em muitos spoilers e muitos detalhes que quem não leu vai atrapalhar, sabe? Pode ser que estrague a leitura, então... É aquele livro que, mesmo quanto tu sabe, melhor sabe? Pra ir descobrindo as coisas sozinho. Mas pode ter certeza que ele é envolvente. Ele é inovador, como nessa forma diferente de contar a história através de um podcast. Além de também, pra mim, no meu, né, foi inovador também o assunto principal. Então vale super a leitura. É um lançamento que merece ser admirado e lido. A gente precisa falar sobre esse livro porque esse livro merece ser conhecido. Esse assunto precisa ser discutido. Porque é muito comum. É muito comum, muito delicado. E as pessoas. É meio que um tabu se falar sobre isso. Então. É bem legal. É mais um daqueles livros que a gente diz que professores poderiam, né? Sugerir esse livro na escola, com certo cuidado, claro, ficando de olho. Porque ele pode despertar alguns, até gatilhos mesmo. Então. Mas assim, leitura super válida. Escrita da autora, né? Super envolvente, super envolvente, fácil. Uma leitura que flui muito bem, sabe? Mas não acho que vai ser uma coisa boba, porque é dolorido.
é interessante porque a maioria dos thrillers são assim, né? A gente fica muito envolvido com a história, então já é uma leitura rápida. Mas esse livro aqui eu achei, tipo, sensacional. Eu li em um dia. Não, eu demorei um pouquinho, assim. Eu não fiquei tão envolvida quanto a Nicole, assim, mas é legal, é bom. É porque eu acho que tu tá mais acostumada com thriller, e daí eu, quando eu pego um, eu sinto, meu Deus, maravilhoso. Preciso ler pra ontem. Exatamente. E também uma coisa, porque tem alguns thrillers e tal, que tu vai descobrindo tudo mais pro final. Esse aqui não, tu vai lendo e tu já vai sabendo mais ou menos o que aconteceu, sabe? Tu já vai, deve ter acontecido isso com ela, então, deve ter acontecido aquilo, então tu já vai sabendo. E as pistas já vão sendo entregues durante o livro, então não fica realmente tudo pro final. Isso. Mesmo que a gente tenha tido problemas com o final, não é por causa disso que realmente deixa tudo pro final, sabe? Isso, não, ele vai contando pouquinho em pouquinho, e tu já vai sabendo mais ou menos o que tá pra acontecer ali. E caso vocês estejam interessados em ler Sage, o link para comprar o livro está aqui embaixo, então compra lá que vai ajudar aqui o canal. E contem aí pra gente o que vocês acharam desse vídeo, se vocês ficaram interessados em ler o livro, se vocês já leram. Então comenta aqui embaixo que a gente vai adorar conversar com vocês. Não esquece de dar aquele joinha neste vídeo. De se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir também nas redes sociais. Quando a gente recebeu esse livro, eu coloquei lá e várias pessoas falaram que estavam super curiosas pra ler ele. Então não deixa de seguir a gente lá, que sempre tem alguma novidade. Isso aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Muitos beijos. Beijos. Tchau. Tchau.